Oh, meu Deus. Eu tinha outra pergunta. Então, um casal, então, quando eu estava crescendo, eles sempre nos disseram que, como países muçulmanos, eles não têm direitos e o que quer que seja. Sim. Não estou dizendo que isso é verdade. Eu estou apenas dizendo que isso é o que nos contaram. E então eu entrevistei alguém que era da Arábia Saudita. E esse era, sabe, o único lugar que sempre me disseram, tipo, vocês mulheres não podem dirigir lá. É isso que você defende? Bem, quero dizer, agora eu estou, tipo, bem, quero dizer, eu conheço alguém cuja esposa está paralisada por causa de uma mulher dirigindo. Então, você é a favor ou contra isso? Não. Não, eu faço piadas. As mulheres devem poder dirigir se forem boas motoristas, mas eu sei que causamos mais acidentes com base enquanto dirigimos. Os homens causam mais acidentes, mas eles dirigem mais como caminhoneiros e profissões similares. Enfim, acho isso interessante. Pensei que você tomaria a posição pró-Arábia Saudita. Era mais como, eu meio que entendo de onde eles estão vindo, mas enfim, Não. Citação, não me citem. As mulheres votam, embora eu acredite que mesmo que as eleições não sejam certas... Certo, quero dizer sim, de qualquer maneira. Porque existe uma concepção de que as mulheres não têm direitos nos países muçulmanos e há alguma verdade nisso? Olha, quero dizer, deixa-me te contar algo realmente certo. Se alguém ouvisse, se você tivesse um manifesto do que as mulheres deveriam e não deveriam fazer, incluindo o número 1 votando, etc. Sim, a maioria das pessoas diria que o país que Purley administra seria um país onde as mulheres não têm tantos direitos. Ah, tenho certeza que diriam. Eu estava tipo, talvez concordaríamos, eu não sei. Você entende o que eu quero dizer? Sim. Então, quando dizemos que as mulheres não têm direitos, quero dizer de acordo com a concepção de quem? De acordo com a concepção feminista. Absolutamente. Elas não ficariam felizes com muitas das normas e tradições do mundo muçulmano. Mas temos que ser muito específicos sobre o que estamos perguntando. Se estamos perguntando sobre mulheres possuindo propriedades, então, certamente, no Islã, quero dizer, as mulheres podiam possuir propriedades antes de serem permitidas em muitas partes do Ocidente. Isso sempre foi uma coisa que a mulher pode fazer. Sobre a questão do voto, quero dizer, não temos necessariamente votos, porque a democracia é um conceito ocidental, mas tínhamos algo chamado juramento de lealdade, e tanto homens quanto mulheres podiam fazer isso, por exemplo, sobre a questão de se uma mulher tem voz no casamento, certamente ela tem voz no casamento. E, na verdade, há um versículo no Alcorão que diz que uma mulher tem tanto quanto o homem em termos de direitos, exceto que o homem tem um grau a mais do que ela. Então, não, o Alcorão não enaltece os direitos do homem tanto quanto o homem ocidental pensa que faz. Claro que existe tal coisa como obediência, e, claro, tal coisa como papéis de gênero. Claro que existe poligamia no Islã, que o homem pode casar com várias esposas, e a poliginia, realmente. E se ela recusar, ele insiste dizendo que quer. Resposta número 2 e ela diz não, olhe. Ninguém pode ser forçado a fazer algo contra sua vontade, especialmente se isso foi estipulado em contrato antes do casamento. Portanto, ele não tem o direito de fazer isso. Segundo uma visão, ele ainda pode fazer isso por ser um direito divino. Outra visão discorda. Qual é a sua opinião? Eu concordo com a primeira visão. Se ela tivesse colocado no contrato, ele teria que seguir. Se ela não colocou isso no contrato, então ele pode fazer isso. Apenas aceite a derrota. Desculpe, para a mulher que você está se referindo. Se ela não quisesse, seria uma derrota, não? Sim, claro. Mas não vai ser assim porque sim, está na prática. Bem, os ocidentais estão em poligamia suave, de qualquer maneira, então... Isso é. Ter um ex-namorado significa estar em uma forma leve de poligamia, percebem? De certa forma. Ou tipo, se você sabe se você está em um relacionamento complicado, isso é basicamente poligamia. A diferença é que as mulheres têm mais direitos no Islã, sim? De certa forma, concordo com isso. Mas é por isso que, tipo, eles meio que eu não sou a favor da poligamia, então não goste. Não distorça, isso é muito interessante. Sei bem, ok, realmente, como eu digo isso, eu não sou a favor nem contra, acho que as pessoas vão... Se você fosse casada e seu marido quisesse ter uma segunda esposa, o que você diria? Eu simplesmente preferiria que não. Ok. Se eu tiver um filho dele, você terá que aguentar. O que vai fazer? Ser mãe solteira? Sua vida será melhor? Mas você diria a ele que preferiria que não, mas sim... Quero dizer, eu acho... E se um homem fosse casado e quisesse você como segunda esposa, ou terceira ou quarta? Eu preferiria que não fosse você. Sabe? Eu, na verdade, já tive algumas ofertas como... Isso, sério, ok. Eu estou bem. Pessoas na comunidade muçulmana? Sim, mas não, eu não quero, mas tudo bem, quero dizer, eu não sei quão sérios eles eram. Provavelmente sérios, pois têm permissão para casar com uma mulher cristã. Não explorei isso até esse ponto. Ok.
Não, mas acho isso interessante porque quero dizer, isso me parece que eu acho que muitos cristãos são hipócritas. Talvez você esteja sendo afetado pelo feminismo um pouco aqui. Talvez. Não, eu acho que os cristãos são hipócritas. Continue. Ok. Porque os cristãos dirão que os muçulmanos são tão ruins porque praticam a poligamia. Vocês não podem ter poligamia, blá blá blá. E, ok, talvez uma parte de mim entenda de onde eles estão vindo. É meio estranho pra mim um cara ter várias esposas. Isso é realmente estranho. Espera, mas eu acho que é hipócrita porque, quero dizer, senhoras, quantas de nós éramos virgens no dia do nosso casamento? É como se a comunidade muçulmana fosse como 90. Sim, bem, ok, estou falando sobre isso. Estou dizendo que é por isso que é hipócrita, claro. Quantas mulheres já estiveram com um ex-namorado traidor? Tipo, todas... Muitas mulheres no Oeste já compartilharam um homem em algum... Entendo que isso não se aplica à comunidade muçulmana, mas Estou dizendo, como no Oeste. é como... Acho realmente hipócrita da parte deles julgarem a poligamia tão severamente quando estamos efetivamente fazendo a mesma coisa, né? Porque a maioria das mulheres compartilha um homem em algum momento e até mesmo no cristianismo, né? Porque estatisticamente no Ocidente, 3% das mulheres estão esperando por um motivo religioso para o casamento. Então não é como se até as mulheres tradicionais estivessem fazendo isso. Eu apenas acho um pouco hipócrita. Deixe-me ser... como nas questões mais controversas que afetam as mulheres hoje no Islã, eu diria que a número 1 é a poligamia, ou o homem que pode ter até 4 esposas ao mesmo tempo. Uma mulher não pode fazer o mesmo, um homem pode se casar com uma cristã ou uma judia, enquanto uma mulher só pode se casar com um homem muçulmano. Faz sentido, pois é como se você estivesse seguindo o ponto de vista cristão, onde a mulher deveria se submeter. Acho estranho quando as mulheres não adotam o sobrenome dos maridos. Religião, porque... É como se você tivesse que confiar totalmente nele. Claro que não iríamos tão longe. Uma mulher ainda tem que pensar por si mesma, definitivamente. Bem, por que você estaria com um cara em quem você não confia no julgamento dele? Com a religião, cada um deve ter seu próprio julgamento. Bem, sim, eu acho... Sim, Não, eu entendo. Eu entendo você. Ok, então a terceira coisa é, obviamente, sobre este ponto. Obediência. Ok. Então você tem que obedecer ao marido. Número 4 é a herança. Porque há alguma disparidade na forma como a herança é distribuída, nem sempre necessariamente não favorecendo a mulher, mas simplesmente não é 50-50 em todos os casos, às vezes realmente favorece a mulher, depende da situação, e finalmente eu diria que a quinta questão mais controversa é aquela que afeta as mulheres hoje. Eu acredito que essas são as 4 grandes questões. Nós não temos permissão para mostrar nosso cabelo, certo? O código de vestimenta é suficientemente justo. Sim, bem, eu acho que é porque eu ouvi... eu não vi muita coisa antiga da Lauren Southern, mas ela recentemente fez uma crítica severa ao Red Pill. Então, eu vi o começo e eu acho... Ela era muito... anti-Islã e... Eu não estava muito envolvida politicamente nessa época. Mas... Ela estava dizendo que, sob a lei Sharia, você tem que cobrir seu cabelo. Em países muçulmanos, é aceitável que mulheres usem lenço na cabeça, mas não há punição severa caso não o façam. Por exemplo, se uma mulher sair sem o lenço, ela não será chicoteada ou apedrejada como consequência. Não há tal punição prescrita no Islã, sabe o que eu quero dizer? Então isso é uma obrigação, mas não há punição penal que, se ela não fizer isso, então isso vai acontecer. Essas são, eu diria, justas. Essas são as 5 coisas que você consideraria ser, de uma perspectiva feminista errada, obviamente, da nossa perspectiva. Consideramos isso certo.